Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Pivetta Júnior e agora gostaria de falar alguma coisa interessante para todos, né? É o seguinte, na verdade, veja bem, ninguém atualmente pensa seriamente numa vida depois da morte. É uma coisa séria que naturalmente vai afetar as pessoas. Ninguém vai ficar aqui para semente, mas à medida em que vai passando a vida, a pessoa vai descobrindo essa necessidade de saber alguma coisa. Eu tenho visto casos aí em que a pessoa não quer nem saber de nada, mas quando vai chegando lá pelo fim da vida, ela acaba então acordando, né? Acordando e começa a se interessar e aí afobadamente começa a procurar e pesquisar porque já sabe que não tem a mínima certeza do que vai acontecer depois da nossa saída aqui da Terra. É uma pergunta muito interessante e que deve ser esclarecida às pessoas. Na verdade, veja bem, a maioria pensa que normalmente se ler livros e decorar a Bíblia e outras coisas aí, ele vai ser ajudado, mas na verdade isso não vai valer de coisa nenhuma. Nós estamos aqui na Terra, vivendo para um aprendizado, e este aprendizado nós temos que saber alguma coisa. Tudo que nós falamos aqui está baseado nesse livro chamado A Luz da Verdade. É a mensagem do grau. Ele é a mensagem do grau porque os conhecimentos vêm de uma altitude, uma distância daqui da nossa criação, e que tem os conhecimentos básicos e que dão o suporte para que a pessoa tenha uma noção da estrutura da criação. Em princípio a gente diz assim, mas o que eu tenho que saber a estrutura da criação? Bem, na verdade nós estamos aqui em um aprendizado. E se nós estamos num aprendizado, temos que saber. Se eu dou um exemplo assim, geralmente eu dou um exemplo assim, se eu estou estudando para adentrar em uma universidade, eu tenho que ter o mínimo necessário para participar daquela universidade. Não vou lá sem saber coisa nenhuma, porque naturalmente vou me sentir deslocado de tudo. E assim será também uma eventual vida depois da morte, que as pessoas estarão lá sem o mínimo preparo, sem o mínimo conhecimento, sem a mínima estrutura. Então, veja bem, a pessoa não é porque espera ir a um paraíso que ele deverá se tornar santo de repente, de uma hora para outra. Naturalmente ele vai ser a mesma pessoa. Nós dizemos assim, que após a morte a pessoa não muda nada. Ele é aquilo que ele é. Não é porque ele morreu que virou santo, ou porque passou para um outro lugar que ele já vai participar das atividades lá, porém sem conhecer nada. Isso é um grande engano das pessoas, de pensarem que vão para o céu e de repente viram santo, ou então Deus, como ele é bonzinho, né? Ele vai abrir as portas do paraíso e dizer, não, você pode entrar, entra aí, eu quebro o seu galho e está tudo bem assim. Mas as pessoas vão se enganar redondamente, porque não há possibilidade nenhuma da pessoa adentrar a um local melhor ou a um paraíso sem saber exatamente do que se trata, assim, as coisas transcendentais, as coisas fora da matéria. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, na matéria,
que é justamente para poder aprender e vivenciar. Nós dizemos assim que tudo, o homem é aquilo que ele pensa, aquilo que ele age e aquilo que ele fala. E esses elementos são o modo da pessoa se manifestar na Terra. E então ele ficaria preso às circunstâncias daquilo que ele pensa, daquilo que ele age e daquilo que ele fala. E ele está sujeito também às leis. Nós aqui, em geral, nós estamos sujeitos às leis, das leis da criação. Assim como estamos sujeitos a regras e diretrizes, desde que nós nascemos, nós estamos sujeitos a regras de comportamento e diretriz da sociedade. Primeiro, precisamos obedecer aos pais, depois obedecer aos professores na nossa escola, depois a estrutura do Estado em geral, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou deve fazer isso, ou deve fazer aquilo. As pessoas nós estamos sempre dentro de um parâmetro que nós devemos obedecer àquela estrutura, àquela lei. Assim como a gente diz assim, o que está em cima é como o que está embaixo, ou o que está embaixo é como o que está em cima. E nós estamos aqui sujeitos também a leis. E isto a pessoa deve aprender para poder se manifestar, para conhecer e saber exatamente aonde ele pisa e com que base ele vai evoluir depois, um dia, ou antes até, depois que ele se desvencilhar aqui desse corpo terreno que nós temos aqui. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, que a pessoa tem que saber. Nós aqui, na matéria, estamos sujeitos a uma série de leis. Nós dizemos assim, a lei de Newton, a lei de um outro aí, de alguém, mas não é a lei da pessoa, essa lei já existe. A pessoa simplesmente descobriu as leis, né? Por exemplo, Newton descobriu a lei da gravidade, né? A lei da gravidade é uma lei que existe aqui na matéria e existe na criação, queiram ou não queiram as pessoas, né? E, como eu já disse, aquilo que a pessoa pensa, que age e fala, ele vai influir na própria estrutura da pessoa. Essa é uma das leis, né? Então, por exemplo, se a pessoa se age e fala com coisas boas, coisas leves, e pensa também coisas nobres, então ele vai ter uma certa leveza no seu interior, na sua alma, no seu espírito, né? Se a pessoa se acumula de maus pensamentos, de pensamentos indesejáveis, de ações que possam prejudicar o próximo e de pensamentos também negativos, o que acontece? A pessoa vai se imbuindo de alguma coisa mais pesada. Isso não é inegável, né? Porque nós dizemos assim, que às vezes a pessoa diz assim, puxa, eu estou com a cabeça pesada, parece alguma coisa ruim que está comigo. E realmente é pesado. A pessoa, se tem alguma coisa, um pensamento ruim ou age mal, ele adquire alguma coisa pesada. Nós falamos assim, se tudo que você faz, pensa e fala, você adquire alguma coisa a mais daquilo que você tem. Pode ser uma coisa boa, uma coisa leve, uma coisa pesada. E nesse caso, se for o caso da pessoa ter maus pensamentos, se age mal, se fala mal das pessoas também, ele vai adquirir coisa pesada. Isso aí vai influir na atmosfera que ele tem à volta dele, e muitos aí chamam de corpo astral, ou irradiação, seja lá como o nome que quiserem dar.
mas de qualquer maneira essa irradiação fica pesada. Bom, nós temos uma explanação assim bem por alto do que poderia ser uma vida, assim, nós diríamos depois da morte ou depois da nossa viagem para fora da matéria. Agora, se estiverem interessados nesse assunto, é um assunto muito interessante. Se estiverem interessados, nas próximas conferências nós falaremos sobre as leis da criação. E essas leis que regem o universo todo e que claramente influem nas pessoas. Sabendo essas leis, tendo conhecimento dessas leis, a pessoa vai saber como falar, como se comportar e como agir aqui na matéria. Naturalmente vai adquirir um conhecimento muito grande. Bom, se estiver interessado nesses assuntos que são muito importantes, você pode se inscrever nesse canal e deixar o seu like.